Fala galera, beleza? Caveira de volta na área e o anime que volta a aparecer aqui no canal, depois do guia da temporada de outubro de 2023, hoje lhes trago Onimusha, anime que com certeza vai ser muito marcante para aqueles que gostam da história do Japão, mas principalmente aos fãs do mangá Vagabond, já que compartilham a mesma figura histórica como protagonista, o lendário samurai Miyamoto Musashi. Mas vamos ver mais sobre isso depois da vinheta. Miyamoto Musashi curtiu os dias de sua aposentadoria. Eis que um terrível e sacanageiro capetinha surgiu para tirar a sua paz. Qual é, Miyamoto? É o Miyamoto Musashi, tá fazendo a porta aqui, qual é? Tá vacilando, né? Eu não vou fazer ponta. Não, tu tá de caô. Tu é o protagonista do Vagabond, sim. Não, vagabundo não. Tá de caô aí. Não, vagabundo é outra coisa. Aqui é Onimusha. Olha, parceiro, mas eu sou colega do Slenderg. Brasileiro burro, Tem nada a ver uma coisa com a outra. Porra, menor! Onimusha era pra ser uma adaptação de um joguinho de PlayStation, mas acabou virando sem querer um anime de Vagabond com a trilha sonora do Maneskin, Begging You. Como sinopse básica, o lendário samurai Miyamoto Musashi, aqui na faixa de seus 40, 50 anos, após os grandes feitos de sua vida, sendo já um espadachim experiente e muito famoso, é convocado para uma missão. Ele se une a Kensuke Matsuki e seus discípulos para impedir Iemon, discípulo mais talentoso do Kensuke, que se rebelou contra o Daimyo, basicamente o regente do Japão ali, a grosso modo, pretendendo fazer uma revolução no Japão e posteriormente em todo o mundo, se valendo das artes malignas dos Gema, criaturas demoníacas que nasceram do caos pelo deus Fortinbras, este sendo do universo da franquia Onimusha. Sendo assim, o monge Onsio designa seu discípulo Kaizen a levar uma misteriosa caixa que continha uma ferramenta que deveria ser utilizada contra tudo aquilo que não era humano. Musashi ganha a fita, basicamente, revelando que Matsuki e mais dois ali do grupo são traidores e estariam do lado de Iemon. Após todo esse entrevero inicial, é revelado que dentro da caixa está a miraculosa Manopla Oni, artefato místico utilizado ao longo das eras para eliminar os terríveis Gema. O Musashi então pega essa manopla e sai matando todo mundo ali que é Gema, basicamente. O grupo fica todo desolado após essa decepção com seu mestre, e o Musashi então segue em sua missão para impedir Iemon, agora se valendo do poder Oni, partindo nessa jornada ao lado dos discípulos restantes de Matsuki para derrotar este mal que está pairando sobre o Japão e sobre a humanidade. Enquanto isso, Musashi luta contra a natureza predatória da Manopla Oni, já que toda vez que ele a utiliza, acaba sendo consumido pouco a pouco pela entidade que habita neste equipamento diabólico. Eu tô com o demônio. Um ponto que pode desagradar, e muito algumas pessoas, vem do fato de que esse anime de Onimusha, tirando o nome, a Manopla Oni, os Gema e os Onis, né, não possui mais nada do universo de Onimusha, o que é meio bizarro de certo modo. Vale um adendo que, tradicionalmente, em todos os jogos da franquia, figuras e períodos da história do Japão são abordados, então, meio que direto ou indiretamente, é uma questão, uma abordagem que a franquia já possui. Mas mesmo assim, todo o universo de Onimusha é utilizado apenas como plano de fundo aqui. Esperava que ao término do episódio final, a gente poderia ter alguma referência a uma continuação ou uma adaptação, dessa vez focando no Samanosuke Akeshi, tipo ele aparecendo ali no final dos créditos e tal, mas não acontece isso. O anime de Onimusha tem uma história fechadinha, com começo, meio e fim bem definidos, e sem dar espaço ou indício para possíveis continuações, e tendo em vista como a Capcom, produtora da franquia, abandonou ela, provavelmente vai ser o único produto que a gente vai ver de Onimusha em uma animação. Eu quero mais é que se foda, seu filho da puta! Então, como eu falei, se você chegou no anime de Onimusha por ser fã dos jogos, pouco relacionado à franquia é referenciado aqui no anime.
Ué? Em compensação, e meio que indiretamente, o anime de Onimusha é um prato cheio para os fãs do mangá Vagabond, e é claro, para aqueles aficionados pela história do Japão. O protagonista aqui de Onimusha é Miyamoto Musashi, que revolucionou as técnicas da espada no Japão, criando o estilo Niten Ishi Ryu, aonde, como ponto mais marcante, usava duas espadas ao mesmo tempo, uma katana e uma wakizashi, que é uma kataninha basicamente. Além dele ter sido o autor do tratado sobre estratégias militares e filosofias conhecido como o Livro dos Cinco Anéis, escrita muitas vezes utilizado nos tempos atuais por empresários ou líderes e tal, já que abordam a vida e estratégias de como atingir a vitória e o sucesso. Seria então Miyamoto Musashi o primeiro coach da história do Japão? Zoeiras à parte, é muito bacana e eu recomendo a todos que deem uma conferida. Existem versões mais atuais e de mais fácil acesso para vocês. Inclusive eu vou deixar aí um link no primeiro comentário fixado com esse livro para vocês comprarem na Amazon e também alguns outros produtos relacionados a Miyamoto Musashi, Vagabond e tudo mais. Só clicar aí no comentário fixado. Aqui em Onimusha temos vários acontecimentos e coisas que remetem à vida do Musashi. Então, caso você conheça a história do cabra, seja por ser um estudioso de história mesmo, ou por ter lido os livros do Eiji Yoshikawa, onde ele romantiza a vida do Musashi, né? E quando eu digo romantiza, é dar aquela fantasiada em fatos e acontecimentos, tornando tudo mais roteirizado e com mais propósito, né? Isso falando a grosso modo. Sendo que os livros do Eiji Yoshikawa são os que foram usados de base para o mangá Vagabond, do Takehiko Inoue, o autor de Slandunk, onde a gente tem basicamente a vida do Musashi sendo mostrada de sua infância até seus dias finais. Levando em conta que em relação ao mangá Vagabond até hoje não se sabe se ele acabou ou não. Aqui em Onimusha, a Batalha de Sekigahara, que abre tanto o livro do Eiji Yoshikawa quanto o mangá Vagabond, é referenciada por diversas vezes, sendo que o Iemon diz querer criar uma nova Batalha de Sekigahara para revolucionar o Japão, pondo fim aos samurais, além dos irmãos Ishioka, o Seijuro, o Denshishiro e o Kenpo, eles que são rivais do Musashi, fizeram parte da história dele, né? Retornam dos mortos ali graças ao poder maligno dos Gema, e, é claro, o grande rival do Musashi também aparece aqui, o Sasaki Kojiro, também retornando dos mortos graças ao poder Gema, lembrando que o Kojiro ele tem um arco só dele no mangá Vagabond, é bem legal essa parte inclusive. Aqui, para quem estudou a história, existem dois pontos bem legais e que fazem referência ao duelo final dos dois, já que quando eles vão se enfrentar aqui em Onimusha, o Kojiro diz que novamente teve que ficar esperando o Musashi. Isso aí se deve ao fato de que o Musashi, quando foi enfrentar o Kojiro pela última vez, lembrando que eles tiveram diversos duelos e o Musashi nunca conseguia vencer o Kojiro, dessa vez no duelo da ilha de Ganryujima, o Musashi marcou o duelo para o dia, mas se atrasou bastante por horas, isso meio que para desestabilizar o Kojiro física e psicologicamente. Além disso, o Kojiro usava uma Nodashi, que é basicamente uma katanona, né? É uma espada muito grande, usada com as duas mãos. Para enfrentar isso, já que o Kojiro era muito rápido usando uma Nodashi, né? Uma espada muito grande, o Musashi usou um remo para conseguir vencer a envergadura da arma do Kojiro. E aqui depende muito de qual historiador você está lendo, enfim. Mas alguns dizem que o Musashi esculpiu uma espada de madeira nesse remo, né? E outros dizem que ele amarrou a própria espada na ponta do remo. Então, enfim, vai de quem você está lendo, cada um dá uma versão. E ele fez isso para vencer, como eu falei, a envergadura da espada do Kojiro. Vale um destaque que aqui no anime o Musashi acaba pegando um remo também para enfrentar o Kojiro, ali na batalha final. E também tem outro ponto, que nesse duelo que os dois tiveram na ilha de Ganryujima, o Kojiro ele joga fora a bainha. E ele faz isso aqui no anime de Onimusha também. E o Musashi diz que basicamente ele está decretando a própria derrota, porque se ele jogou a bainha fora é porque ele nunca mais esperava embanhar sua espada. Então é bem legal essas referências que são feitas aí à história e indiretamente a Vagabond, né? Sobre esse confronto do Musashi contra o Kojiro, vale uma referência externa que o Haomaru e o Kyu Tachibana do jogo Samurai Showdown são baseados no Musashi e no Kojiro, respectivamente. Tanto que o cenário deles possui essa variação de dia e uma outra variação que é o pôr do sol, basicamente, que faz toda a referência ali ao atraso proposital do Musashi para vencer o duelo. Também tem o golpe do Kyu Tachibana, o Tsubame Gaeshi,
que é referência ao estilo de luta do Kojiro. Inclusive, o Kojiro utiliza esse golpe aqui no Onimusha. Também é outro ponto bem legal. Sendo assim, ao menos pra mim, que nunca tive uma grande familiaridade com a franquia Onimusha, esse anime serviu mais como uma grande referência a Vagabond mesmo. Porque foi a partir daí que eu conheci a história do Musashi. Então, esse Onimusha pra mim é muito mais um anime do Vagabond, com um quesinho de Onimusha, do que um anime de Onimusha mesmo, tá? Já indo para a parte técnica e ainda mantendo o foco em Musashi, o modelo do personagem foi baseado no ator Toshiro Mifune, lendário ator japonês que, entre inúmeras obras clássicas como Rashomon, Os Sete Samurais e Yojimbo, entre tantas outras, interpretou o próprio Musashi na trilogia de filmes Musashi. Olha que coisa. Filmes lançados ali em 54, 55 e 56. É um fator bem legal e interessante também que serve para engrandecer ainda mais a produção desse anime. Ele veio pelo estúdio Sublimation, sendo um anime que serve, querendo ou não, como redenção para eles, já que anos atrás eles trouxeram aquela porcaria do Dragon's Dogma, mas aqui já dá para adiantar que o CGI ficou bastante bom de bacana, na real. É bem fluido e suave, trazendo inclusive expressões faciais muito boas, e nos momentos de combate e ação tendem a ser meio que medianos de uma maneira geral, mas com um preciosismo e uma qualidade muito boa nas lutas finais. É uma animação muito boa, querendo ou não, tem uma atenção especial aos detalhes, como por exemplo quando o Musashi saca a espada dele, aquela espada pequena, o Musashi vira a espada pro lado certo depois de sacar ela com a lâmina ao contrário, ou mesmo na luta dos dois, em que alguns quadros e sequências são bem surpreendentes mesmo, da luta do Musashi contra o Kojiro, né? A trilha sonora traz uma identidade que remete a músicas tradicionais japonesas, se valendo de instrumentos clássicos ali da música japonesa mesmo, como a biwa, o shamisen, aquelas flautas roshiko ou os horagai, e até os tambores taiko também. Existe uma leve modernização em alguma parte ou outra, tal, com umas guitarrinhas e uns teclados eletrônicos, mas é meio que imperceptível, e são usados apenas para dar uma roupagem mais dinâmica às músicas mesmo. Como tem sido uma toada da maioria dos animes exclusivos da Netflix, tipo Pluto, Castlevania e tal, a gente não tem as tradicionais músicas de abertura e encerramento, mas até pela temática mais séria, não fez tanta diferença assim. O ponto que seria um destaque, mas ficou um pouco confuso, pelo menos para mim, vem em relação à música The Loneliest, da banda italiana Maneskin, colocada como música de fundo do trailer principal aqui de Onimusha. Só que no anime ela basicamente só é executada nos créditos do último episódio, então, sei lá, ficou meio estranho. Parecia que seria a grande música tema do anime, mas não foi. Enfim. Da parte da história, é ok de uma maneira geral, a trama abre e fecha de maneira bem amarradinha, e nada muito surpreendente, mas nem de longe é ruim. Como eu falei, é bem ok. Apenas o desenvolvimento que é meio desbalanceado, tá ligado? Alguns personagens aparecem e somem rápido demais e acontecimentos nem dão muito tempo de você sentir o impacto direito. Acaba tudo sendo meio que muito abrupto. No fim das contas, a história de Onimusha parece bastante aqueles filmes de sessão da tarde e tal. Não é ruim, mas se você espera alguma coisa com uma grande profundidade, vai acabar se frustrando. Para as personalidades, temos, por exemplo, o Musashi, uma representação mais heróica, no ponto de vista de parecer, como eu falei, apenas um personagem de filme de ação, tal, com frases prontas e tiradas divertidosas e tal, fugindo de uma abordagem mais filosófica, conflitante e reflexiva, como vemos, por exemplo, no mangá de Vagabond. Sendo mais uma leitura caricata, mas no sentido de não apresentar tantas nuances em sua personalidade mesmo. Como eu falei, parece um filmão de sessão da tarde. Existe bem de leve na motivação do Iemon uma crítica / reflexão em tentar mudar a sociedade japonesa refém da figura do samurai na época, mas é algo bem superficial, querendo ou não, como um todo funciona para a proposta do anime. A aceitação do Onimusha vai estar muito mais voltada para o seu gosto do que qualquer outra coisa. Se você procurar algo com mais profundidade, mais reflexivo, esse anime não vai te agradar nem um pouco. Mas se você quer só ver umas lutinhas de samurai maneirinha e tal, vai curtir, porque é bem bacana, é bem legal e nem de longe decepciona. Vale também o destaque uma coisa que eu não falei, que ele é um anime relativamente violento, tá? Então, pra galera que gosta de ver os bracinhos voando, cabecinha voando, aqui é bem violentinho e tal. Como eu mencionei, pra mim, sou fã de Vagabond, consequentemente da história do Musashi, foi muito da hora assistir esse anime. Rever os irmãos Yoshioka, rever o Sasaki Kojiro ali e tal, e as inúmeras referências que eles fazem à história do Musashi, ficou nota 10 mesmo. Mas de qualquer maneira, eu vou perguntar pra você que tá assistindo o vídeo e é fã de Onimusha,
se ele atendeu às suas expectativas, sendo um fã dessa franquia de jogos, porque basicamente, como eu falei, existem poucas referências e alusões à história deste jogo, dessa franquia, né? Inegavelmente é um anime que evoca bastante a temática samurai de uma maneira muito boa, tanto que eu fiquei com a vontade da porra de jogar aquele Ghost of Tsushima, porque traz mesmo esse espírito, né, dos samurais, tal, das lutas de samurais e tudo mais, e isso, cara, querendo ou não, é um ponto muito, muito legal. Mas basicamente é bem isso mesmo, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de dar like, inscrever-se no canal e deixar o seu comentário, caso você tenha assistido o Onimusha ou se você pretende assisti-lo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, um grande beijo a todos, falou, tchau, tchau. Uhul! Existe esse provérbio de que um sábio subiu uma montanha, né? E ao avistar as belíssimas paisagens do Japão, olhou para os céus e se questionou: já pode almoçar? Caramba!